Como plantar em vaso. 6 passos para ter plantas lindas. Você é fã de plantas, mas tem pouco espaço disponível. Não se preocupe. Com as técnicas corretas, qualquer espaço pode ficar repleto de verde. Aprender como plantar em vaso não é uma tarefa complicada. Basta seguir algumas recomendações e, logo, você será um jardineiro de primeira. 1. Escolha uma planta adequada ao seu espaço. O primeiro passo para aprender como plantar em vaso é escolher uma espécie que se adeque ao seu espaço. Em lojas especializadas, como a Pets, encontramos uma grande variedade de verdinhas, e sempre há uma que se encaixa em seu ambiente. Mas para que seu pequeno jardim possa se desenvolver de forma saudável, é preciso levar em consideração um fator fundamental, a iluminação. Recomendamos que você dê uma volta pela casa, observando quais espaços recebem luz. Confira se há presença de luz direta e indireta, além de anotar quantas horas de sol cada cômodo recebe. Assim, você poderá observar quais são os locais mais adequados para suas futuras amigas. 2. Selecione os vasos. Hoje, encontramos diversos tipos de recipientes para plantas, cada um com uma característica diferente. Abaixo, falamos sobre alguns dos principais modelos para que você saiba como plantar no vaso corretamente. Vaso de plástico, modelo mais acessível, leve, prático e estiloso. Vaso de cerâmica, clássico e elegante, o vaso de cerâmica é extremamente charmoso. Vaso biodegradável, alguns recipientes são elaborados com materiais sustentáveis, como a fibra de coco. Possuem uma beleza rústica muito apreciada, além de serem impermeáveis. As espécies que serão cultivadas também podem influenciar o modelo do vaso escolhido. Leve tudo em consideração na hora de escolher o lar para suas novas plantinhas. 3. Faça um sistema de drenagem. Não importa se você está pesquisando como plantar em vaso de barro ou como plantar em vaso de polietileno. Todo recipiente, independentemente do material, precisa de um sistema de drenagem. O nome pode até parecer complicado, mas, na verdade, estamos falando de um processo bem simples. Basta organizar a terra para que a água possa escorrer com facilidade nos momentos de rega. Para isso, siga as recomendações abaixo. Faça furos na base do vaso, é por eles que a água irá escapar. Coloque uma camada de drenagem, ela precisa ocupar todo o fundo, e o material utilizado precisa ser permeável, como argila expandida e cascalho. Coloque uma manta de drenagem, esta é a segunda camada, um tecido permeável que serve como filtro. Tem como objetivo impedir a passagem de terra e manter a base úmida. Criar um sistema de drenagem é um passo muito importante para ter como cuidar de plantas em vaso de forma correta. Como fica embaixo da terra, é difícil mexer na camada de drenagem no futuro. Por isso, faça tudo seguindo as orientações acima. 4. Prepare a terra. É da terra que as verdinhas retiram nutrientes para se desenvolverem. A manutenção é essencial, mas tudo começa na montagem do vaso. A composição do substrato vai ser diferente de acordo com a espécie plantada. Cactos e suculentas, por exemplo, precisam de uma proporção maior de areia, já que estão adaptados às regiões áridas. Se você busca um substrato comum, adequado para a maioria das plantas, recomendamos misturar terra comum, humus de minhoca e areia, em proporções iguais. A dica é misturar bem o substrato, deixando-o bem fofinho. 5. Realize o plantio. Quando buscamos como plantar em vaso, encontramos basicamente 2 métodos diferentes, sementes ou mudas. As duas formas obtêm excelentes resultados, então, cabe ao jardineiro escolher aquela que gostar mais. Confira as características de cada forma de plantio. Semente. As sementes são indicadas para quem deseja acompanhar todo o processo de desenvolvimento da verdinha. São ideais para plantas de crescimento rápido, como pequenas flores e ervas aromáticas. Para plantá-las, faça um buraco de cerca de 3 cm, coloque 2 ou 3 sementes e cubra novamente com terra. Muda. A muda é uma planta pequena, pronta para ser transferida para um vaso maior.
Como pulamos a etapa da germinação, a planta se desenvolve mais rápido. Este é um método ideal para quem está com pressa para montar o jardim. Para realizar o plantio, devemos posicionar bem a planta, deixando-a bem próxima da borda. Quando a planta estiver no local certo, complete o resto do vaso com terra. É importante que a muda fique bem firme no vaso. Depois de realizar o plantio, basta seguir para a manutenção. 6. Cuidando da manutenção. Com as plantas no vaso, agora, é só cuidar para que elas se desenvolvam de forma saudável. Nos primeiros dias, é recomendado regar com mais frequência, até que a planta se adapte ao novo lar. Depois, siga as recomendações de manutenção de acordo com a espécie plantada. Abaixo, destacamos alguns pontos importantes para plantas em vaso. A água pode se acumular mais facilmente, como é um espaço pequeno, há mais chances de encharcar a terra de um vaso. Por isso, não exagere nos momentos de rega. O vaso também perde água com mais facilidade, graças às características do vaso, a terra fica seca mais rapidamente. Assim, as regas devem ser curtas e frequentes. Precisamos adubar com frequência. No vaso, não há processo de decomposição ou presença de insetos que facilitam a adubação. Por isso, devemos encontrar outras maneiras de fornecer os nutrientes necessários para a terra. Adubar uma vez por mês costuma ser uma boa frequência. As podas são essenciais. Para que a verdinha não cresça exageradamente, devemos controlar o desenvolvimento por meio da poda. Quando uma planta cresce demais, precisamos transplantá-la, e este é um processo delicado. Com os 6 passos acima, você poderá ter plantas belas e saudáveis em sua casa.